Jesus, ele foi humilhado. Jesus, a sua família biológica, sua mãe e seus irmãos queriam prendê-lo, levá-lo para casa porque achavam que ele estava doido. Então, tudo que você pode pensar em aflição e tristeza, Jesus sentiu. Ele foi traído pelo seu amigo, Judas comia na mesa com ele. Jesus passou pelas dores e tristezas que um ser humano pode passar. Ele chorou quando seu amigo Lázaro morreu. E você pensa que só eu e você só o outro sente tristeza e dor? Agora abre Mateus, lá onde eu falei para você abrir em Mateus capítulo 26. Diz assim, versículo 36, seguintes. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Olha a importância da oração, né? O próprio Jesus sendo Deus encarnado, ele tirou um tempo para orar. Sexta-feira você tem que tirar esse tempo em comunhão com os seus irmãos, mas todos os dias tu tem que orar. E levando consigo. Então ele falou para o grupo, fiquem aqui. Certo? Mas ele chamou para junto dele Pedro e falou, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Opa, Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Meu irmão, se até Jesus se entristeceu e se angustiou, é um sentimento tão normal para o ser humano viver que o Senhor Deus encarnado em homem na terra também experimentou. O Senhor Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se, e aí ele fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Veja, aqui tem algo muito, muito, muito importante. Antes de eu falar disso, que é muito, muito, muito importante, eu preciso te dizer algo. A tristeza é um sentimento que sobrevém, né? Esses dias todos eu tenho experimentado tristeza. Eu experimento no meu dia a dia, às vezes com problemas de trabalho, de dinheiro, né? A gente fica triste. E aqui eu vi também, vem no meu corpo assim, não volta logo, não melhora logo, não passa um dia ou outro, a gente fica na expectativa e as coisas não melhoram, você vai ficando triste, angustiado, aflito. Porém, como é que você está se relacionando com essa tristeza? Porque tem gente, amado, que se joga na tristeza. Tem gente que quer fazer da tristeza um casamento, que entra num relacionamento sério com a tristeza, né? Que faz dela não só a sua namorada, mas sua noiva e quer casar com a tristeza. Pode não, bem. Você tem que divorciar dela. Você tem que botar fim nesse relacionamento. Você pode sentir naquele momento como algo totalmente normal e natural de um ser humano, como o próprio Jesus sentiu. Porém, ele foi lá e resolveu o problema. E eu vou falar como é que resolve o problema. Mas tem gente que tá fazendo na tristeza um relacionamento duradouro. Se joga lá e aí não quer levantar, e aí não quer se arrumar, e aí quer... Que poderia chegar aqui hoje no culto com a cara mais abatida do mundo, como eu tava cedo, que eu olho no espelho e falo, quem é essa mulher, gente, que eu não reconheço, esse fantasma? Não, eu levantei, fui lá, passei o reboco na cara, né, pinto os olhos, pra ficar apresentável e falar, não é porque eu tô doente que eu vou ficar largada na tristeza. Vamos cuidar, vamos ter esperança no Senhor, vamos olhar pro autor e consumador da nossa fé. Então, qual é o tipo de relacionamento que você está tendo com essa situação triste que você pode estar vivendo, de aflição, de angústia,
que você pode estar vivendo. Porque tem duas situações. Você precisa detectar qual é a raiz disso, né? Qual é a raiz dessa tristeza? Qual é o gatilho dessa tristeza na minha vida? É algo que é a reação, é a consequência de algo, né? Que aconteceu? Então é que nem uma gripe. Eu peguei uma gripe e aí você vai ter tosse, febre, nariz escorrendo. É uma reação de algo que você tá tendo naquele momento. Mas vai passar, então aqueles sintomas também vão embora. Então a tristeza tem que ir embora. O problema é quando você tá sendo dominado por essa dor. Quando você tá sendo, assim, vencido por ela. Essa tristeza, ela venceu e te dominou. E, assim, a raiz da gripe virou uma pneumonia em você e se instalou. Entende? E aí a coisa vai criando raízes muito profundas e deixou de ser uma gripe que tinha sintomas e passou a ser algo que está instalado na sua vida. Então, precisamos identificar essa raiz e decidir, olha, eu não quero viver isso. Eu não quero ficar, sabe, alimentando. Ai, pobre de mim. Ai, coitado de mim. Ai, fulano fez isso pra mim. Ai, porque eu tô cansado. Ai, porque eu tô doente. Ai, porque ninguém me ama. Ai, tá entendendo? Não se joga na tristeza. Não olha pra você como um coitado. No nome de Jesus, tá repreendido até esse sentimento. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um rejeitado dos rejeitados. Ou então, sei qual é a sua tristeza. Ah, ninguém me respeita, ninguém tem amor por mim. Sabe, isso são situações que o inimigo lança, e o inimigo lança mesmo, para paralisar você. O que o inimigo quer com essa tristeza é paralisar você, porque a tristeza paralisa, viu? A gente fica ali rendido. Ah, tô triste. Não vou porque eu tô triste. E aí se acomoda naquilo e aí sim, essa tristeza vai se avolumando e pode se transformar numa depressão. E nós sabemos que a depressão, se ela não é tratada, se ela não é cuidada, se não é dada devida atenção a ela, sabemos que o número de suicídios por conta da depressão é altíssimo. Então, não menospreze a sua dor. Não menospreze a sua tristeza. Não é para você supervalorizar ela e nem falar, ai, tô aqui, coitado de mim, não. É para você se posicionar diante de Deus. É para você se posicionar diante do Senhor hoje, porque tem cura para isso. E essa cura depende da forma com que você vai reagir às aflições e às tristezas da sua vida. Porque Jesus estava angustiado, triste, até a morte. Mas ele não foi lá e se suicidou. Porque gente com tristeza de morte almática vai lá e se suicida. Mas Jesus não fez isso. Jesus foi lá e se harmonizou com a vontade do Pai. Como? Então, Thalita, como é que eu faço para resolver esse problema na minha vida? Primeira coisa, não compare a sua tristeza com a de ninguém e não permita que alguém venha comparar tristezas. Quando você vai confessar, quando você vai compartilhar, quando você vai fazer o que Jesus disse, que ele falou, quando ele fala isso, então lhes disse para quem? Para Pedro, Tiago e João. Ele falou para eles o quê? A minha alma está profundamente triste até a morte. Então, a primeira situação que você deve fazer para eliminar, para resolver a questão da tristeza na sua vida, a primeira é: fale, abre a boca, rasga o verbo com Deus. Escancare, exponha o seu coração, exponha a sua tristeza, exponha aquilo que te doeu para Deus. Você pode dizer, mas Deus sabe todas as coisas, por que eu tenho que falar? Porque Deus quer relacionamento. E relacionamento não vai só de um, depende de dois. Um fala, outro escuta, outro fala, outro escuta. É uma troca. Então Deus quer que você fale. Deus, Pai, minha alma tá triste, Senhor, eu tô triste por causa disso. Senhor, eu quero sair daqui, eu quero ver as pessoas, eu não quero que as pessoas tenham medo de chegar perto de mim e pegar doença, Senhor, sabe? Fala o que você tá triste. O que te aflige?
O que te preocupa? Fala, se expõe para Deus, rasga o seu coração. Não fica velando, você não precisa ser um super-homem, uma mulher maravilha. Você é um ser humano, caramba. Você é uma pessoa que tem dores, que fica doente, que se fragiliza, que é demitido. Você é uma pessoa que às vezes as pessoas não querem muito bem. Afinal, todo mundo vai gostar de você? Eu tava falando pro Carlos outro dia aqui em casa, eu falei, viu, nem todo mundo gosta de mim. Por que todo mundo vai gostar de mim? Crucificaram Jesus. Soltaram Barrabás e crucificaram Jesus. Jesus era um homem que curava. Jesus era um homem que tratava todo mundo bem, que conversava com as mulheres que eram preteridas. E crucificaram ele. Ressuscitava gente. E eu, que sou desse jeito, chata, às vezes carrancuda, eu tô esperando que todo mundo goste de mim? Não é assim, meu bem. Então, às vezes, você vai ficar triste com as circunstâncias da vida, mas a questão é que Deus quer que você fale para Ele. Que é o que Deus fez com o próprio Jesus. Deus, a coisa estava tão assim dentro dele, ele sabia, estava tão pesada a carga, né, que ele ia carregar, que não tinha com quem ele dividir. O fardo sim, mas a carga não. Porque, ao contrário, desculpa, amado, o fardo você tem que carregar o seu, mas a carga, a palavra manda a gente dividir. Né? Fardo, cada um tem o seu. Você troca com Jesus só. Mas a carga, a palavra de Deus diz pra gente ajudar uns aos outros a carregar. E aí Jesus estava com aquilo pesado em cima dele, porque ele estava levando sobre si o pecado da humanidade toda. E aí Deus fala para ele, aí ele fala, eu vou falar com o Pai. Preciso falar com meu Pai, preciso orar. E aí ele se retira para isso. E ele chama 3 amigos, que é a segunda coisa que eu vou te dizer. É você, sabe, desabafar, falar o que te entristece para pessoas confiáveis. Não é para qualquer um. Não é para você sair por aí que nem Noemi, né? Noemi, quando ela ficou viúva, morreu os filhos, morreu o marido, ela ficou numa tristeza tão grande que ela saiu falando para todo mundo que ela era uma mulher triste e que agora o nome dela era para ser amargurada, né? De tão triste que ela fica. Sai falando para a cidade inteira. Não, agora eu sou uma mulher triste e meu nome é para ser amargurada. Não é isso que Deus quer de mim e de você, que a gente saia por aí falando das nossas tristezas para qualquer um. Não, mas Ele quer que a gente fale para pessoas que sejam ou se você, acho que né? Alguém que seja da sua confiança. Você fala, eu tô triste, ora por mim, me ajuda a carregar essa carga porque tá pesada. E a palavra diz que nós devemos ajudar mesmo, carregar a carga uns dos outros. Então, precisamos reagir. Você precisa reagir. Triste? Poxa, todo mundo fica. Agora você vai ficar pobre de mim porque eu tô triste, porque olha só quantos problemas eu tenho, viu? Bora, meu filho. Como é que eu saio dessa? Só tem um jeito, através da fé. Não, tem gente que acha que eu vou chegar aqui com uma receita de bolo, faça isso aqui. Não. Só tem um jeito, fé. Porque a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Só precisa crer. Creia e vá falar com Deus. Exponha seu coração. Senhor, eu tô triste. Minha alma está triste. Assim como Jesus estava no Getsemane, o coração dele assim profundamente triste até a morte. Eu também estou. E Jesus foi falar com Deus. E aí ele foi falar com o Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aí foi. E você sabe que tem em João, se eu não estou enganado, peraí, deixa eu confirmar isso para você. Calma aí, pra gente, pra eu falar uma coisa, porque se eu não tô muito enganada, calma aí. Quando João trata desse assunto, ele fala assim que um anjo falou com Jesus. Tendo recebido escolta, aqui também vontade. Assim como tu me enviaste, o Pai justo não conheceu.
Amém. Depois eu vou procurar esse texto e eu compartilho com vocês, se for o caso. Mas eu acho que eu tô enganada, tô confundindo com o texto. Mas entenda que o que Deus quer é que a gente se exponha a Ele em meio às tristezas da nossa alma. Porque é normal que você sinta, que eu sinta. Quer um exemplo disso? Profeta Elias. Profeta Elias experimentou uns milagres tremendos. Manda fogo do céu, Deus mandou. Não chove aqui, vai ali. E Deus fez. O que aconteceu depois? Ele pegou e falou, atravessou lá, foi pro Monte Horebe, entrou dentro de uma caverna e começou a orar e falou, quero morrer, Deus. Como é que você explica isso? Ser humano, ficou triste. Entrou na caverna, ficou lá escondido, quero morrer, larga a mão de mim, deixa eu aqui. E Deus falou pra ele o quê? Rapa fora daí, rapaz. Pinica daí, que eu tenho propósito na tua vida. Vamos, avia. E é o que eu tô dizendo pra você hoje. Não importa quais sejam as tristezas, as tristezas que às vezes você sente, que eu sinta. Se é uma depressão, se é algo pior do que isso, e a gente tem que contornar. Só tem um jeito de vencer tudo isso, é através da fé. E só tem um jeito de sair dessa, que é se expondo a Deus e que é falando com pessoas de sua confiança, como Jesus fez. Jesus podia ter ficado quietinho e falado só com Deus. Não, ele falou com os 3. Dentre os 12, ele chamou 3. E falou, Pai, o Roberto me falou aqui, Lucas 22, 43. Deixa eu ver aqui se é isso aí. Lucas 22, 43. Aí, perfeito, Roberto. Eu sabia que tinha esse texto. E Lucas 22, 43. Depois que Jesus ora e fala, Senhor, parta de mim este cálice, passa de mim esse cálice, se for possível, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Versículo seguinte. E estando em agonia, amado, sofrendo, estava com a alma gemendo, orava mais intensamente. Tem jeito para sair disso, tem jeito para mim, tem jeito para você. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para nós. Vamos sair disso, mas é crendo em Deus. É expondo o nosso coração para Deus, expondo a nossa tristeza para Deus. É falando, Pai, isso tem me afligido, Senhor. É falando para Ele. Ele não só vai mandar o anjo para nos confortar, como eu creio que Ele vai arrancar essa tristeza do nosso coração e não vai permitir que ela crie raízes profundas, porque existe um grande perigo aí de doenças e de, Deus me livre, pessoas se suicidando por causa disso. Pastores se suicidaram, eu já vi mais de um testemunho assim, porque menosprezaram a sua dor. Porque acham que o crente não sofre, porque o crente não pode ter dor, porque o crente não pode ficar triste. Como não? Você é um ser humano, você pode. Você só não pode menosprezar e muito menos comparar a sua dor. E nunca, quando alguém for compartilhar com você, veja bem, nunca faça isso. Alguém for compartilhar a sua dor com você, você falar, irmão, para com isso. Veja, fulano tem muito mais motivo para estar triste que você. Olha a vida do fulano. Tá com câncer, tá ferrado, tá sem dinheiro, o marido largou. Nunca faça isso. Porque para aquela pessoa, a dor dela tá doendo. Nunca compare a dor do fulano como sendo mais intensa ou com mais motivo para ser sofrida do que a sua. Porque senão essa pessoa vai falar, não, eu não tenho nem direito de sofrer, porque o fulano, a vida dele tá assim, assim, ele tem a razão para sofrer, eu não. Não faça isso. Não faça isso. Ouça, pondere, respeite a dor do outro. E fale, estou com você, estou orando com você, vai passar, porque o Senhor
vai mandar o anjo para te confortar e não vai permitir que essa tristeza faça raiz na sua vida, no seu coração, no nome de Jesus. Para isso, precisa ser humilde. Precisa ser muito humilde para chegar e reconhecer e pedir ajuda. Ore comigo, meu irmão, porque eu estou triste. Ore comigo, porque eu não estou bem. Essa situação me desmotivou, essa situação me entristeceu. Sabe, não é qualquer coisinha você vai sair. Não. São situações que você percebe que tem trazido dentro de você, vez ou outra, o motivo do seu olhar cair. Saiba ser humilde e falar. E principalmente, servo o suficiente para pedir a Deus misericórdia. Chegar diante de Deus e falar: Pai, tá aqui essa dor. Por favor, cuida dela. Põe um unguento na minha dor. Deus está querendo se relacionar comigo e com você. Mas nós precisamos realmente nos relacionar com Ele. Através de falar, da oração, dos louvores, de ser sinceros diante de Deus. Não adianta nada usar uma máscara. Né? No culto eu me derramo, eu choro e depois eu sou indiferente a Deus e aquilo que Ele tem falado comigo. Que nós sejamos humildes. Porque Jesus, no final, Ele venceu toda a dor, Ele venceu toda a humilhação. Né? Colossenses 2,15 diz assim: tendo cancelado, 14:15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, lei, né? A qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe, se o inimigo queria te paralisar, se o inimigo queria fazer você abandonar o seu ministério, se Deus queria fazer você calar a sua boca, se o inimigo queria fazer você largar tudo que tinha importância por causa dessa tristeza, até mesmo a sua família, ele foi destronado na cruz por Jesus. Porque Jesus, na cruz, ele despojou, ele destituiu, ele tirou, ele saqueou do inferno toda a potestade e todo o principado. E toda a hoste espiritual caiu, porque ele venceu na cruz. Ele venceu na cruz. Todas as dores, ele venceu. Ele sentiu dor, ele sentiu tristeza até a morte. Como diz em Getsemane, sim, ele sentiu. Mas ele venceu na cruz. E ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Eu creio assim. Eu creio assim. Eu tomo posse para a minha vida dessa palavra. E se eu fosse você, faria o mesmo. E eu tenho certeza que Deus vai derramar sobre a sua vida uma nova unção no nome de Jesus. E essa tristeza vai se dissipar para a glória de Deus Pai. Amém? Oh, glória. Eu creio assim. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame da glória dele sobre a tua vida. E eu vou cantar um pedacinho de uma música. Isso mesmo, ore mesmo. Porque só quem teve depressão, quem viveu algo do tipo, ou doenças piores do que essa, síndrome do pânico, coisas... é que sabe o quanto é difícil lidar com isso. Eu vou cantar um pedacinho de uma música que eu acho que não vai dar nem quase tempo. É uma coisa que elas se arrebatam daqui da minha frente, amados. Aqui. Vou cantar um pedacinho porque